Bem-vindo ao Cultivo de hoje, que vai falar sobre Deus é próximo, baseado no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Em mais uma oportunidade, o apóstolo Paulo está contrapondo a antiga aliança, a lei, com a nova aliança, Jesus Cristo, a graça. E o que o texto diz para nós agora? O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Como é que o apóstolo Paulo está contrapondo a antiga aliança com a nova aliança, contrapondo a época da lei com a época da graça com Jesus Cristo? É simples. Na época da lei não existia liberdade na relação com Deus. Havia distanciamento, porque Deus estava isolado do homem que ainda estava em condenação do pecado, e a relação de Deus com o homem era indireta. Deus se relacionava com os homens através de intermediários, e no caso, no texto que a gente está lendo, a pessoa que configura esse intermediário é Moisés. Moisés era aquele que levava ao povo as orientações de Deus e levava a Deus os pedidos, as ofertas do povo, os sacrifícios do povo, em nome do povo, a Deus. Ou seja, era um intermediário, não havia uma relação direta, livre das pessoas com Deus. Havia a intermediação de alguém escolhido por Deus. Essa época acabou. Hoje nós vivemos pela graça, onde nós temos livre acesso a Deus e liberdade nessa relação com Deus. Portanto, a gente é privilegiado nessa fase da história de Deus, de salvação que estamos vivendo. Agora, o que é fato? Apesar de termos essa liberdade, muita gente não desfruta dessa liberdade de se relacionar com Deus, e vou citar duas razões ou duas maneiras das pessoas não desfrutarem dessa bênção, que é se relacionar com Deus de forma próxima, porque Deus é próximo. Primeiro porque elas pouco se relacionam com Deus, só procuram Deus quando precisam, não colocam Deus dentro da sua rotina diária. Deus ele é trazido à vida mediante uma necessidade, mediante o desespero, ao medo, ou mediante algum elemento de rotina, porque domingo ele vai para a igreja, então domingo ele lembra de Deus, e às quartas-feiras tem culto, quarta-feira ele lembra de Deus, mas a relação dessa pessoa com Deus é isolada, ela não é constante, contínua. E que privilégio poder ter uma relação com Deus constante e contínua. E uma outra forma de ter essa relação indireta com Deus é depender de intermediários ainda. A pessoa tem a liberdade de falar com Deus diretamente, de ir até a presença de Deus diretamente, porque Deus é presente, Deus é próximo, Deus está nela, mas ela depende de intermediação de líderes, de pastores, para que eles possam fazer parte dessa conexão que as pessoas podem ter com Deus, ao invés de usarem da liberdade de serem próximos a Deus, porque Deus é próximo a elas, ficam sempre reféns da intermediação de pastores e líderes e não buscam Deus com autonomia. Essa é a grande diferença que faz ter Deus próximo. Não dependemos de intermediário e podemos falar com Deus o tempo todo. A única coisa que impede somos nós mesmos, que não desfrutamos do fato de Deus não ser mais distante. Deus é próximo, está perto de você. Aproveite isso. Senhor, muito obrigado por essa bênção que é ter o Senhor próximo. Que a gente desfrute disso da melhor maneira possível. Em nome de Jesus.